Boa noite a todos, encarnados, desencarnados aqui reunidos. Boa noite aos nossos internautas. A nossa primeira expressão é de gratidão a Deus por esta oportunidade. Saudamos todos aqui reunidos e, de forma particular e especial, a direção espiritual da casa. Aquela direção zelosa, cuidadosa, que se antecipa a cada um de nós. Quando aqui chegamos, temos um ambiente acolhedor, porque acolhida é a proposta da casa espírita. Temos um ambiente salutar, onde podemos fazer uma higiene mental, moral, espiritual e pensarmos melhor como espíritos imortais. Somos todos espíritos imortais. Estamos num centro espírita. Estamos na Casa dos Espíritos. Então, nós estamos muito à vontade para falar sobre espíritos, para falar das necessidades do espírito, tentando, da melhor forma possível, combater o preconceito, combater determinadas ideias que, para mim, pode ser muito boa, mas para ela pode não ser. Parar de querer injetar no outro as ideias que nos são próprias. Quando Allan Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, ele trata sobre a lei de reprodução, no final da década de 50 do século XIX, lá pelos idos de 1854, 55, Allan Kardec está entrevistando os espíritos para poder lançar o Livro dos Espíritos. A nossa primeira obra, aniversariante do mês de abril, 18 de abril de 1857, uma data importantíssima para nós no movimento espírita, uma data de alegria, de gratidão. Ali foi colocada a pedra angular do edifício que iria se formar, chamado Doutrina Espírita. É ele, o Livro dos Espíritos. Eu não posso levantar o meu, que está caindo aos pedaços, está pior que o dono. Então, é ele, é a pedra angular, é o norte, é o direcionador. Kardec, um homem à frente de seu tempo, e ele traz para o Livro dos Espíritos as questões do cotidiano da nossa vida. E o sexo não poderia ficar de fora. Primeiro, porque é lei natural. Segundo, porque é uma prática utilizada desde que a humanidade existe. Terceiro, que não tem nada de errado com ele. Aquela ideia pecaminosa, fechada, que foi colocada para nós durante algum tempo, ela ficou no passado. Porque o uso que se faz dele é que pode ser prejudicial. Mas não só o sexo, a alimentação, o excesso de exercícios físicos, a maledicência, os ouvidos muito antenados, que ouvem tudo e não sabe fazer um processo seletivo, aí a boca deseducada passa à frente. Então, nós vamos vendo que dentro de uma organização terrena, o sexo faz parte das nossas atividades. Haja vista, se não fosse assim, nós não estaríamos aqui hoje conversando com os senhores num corpo físico, que foi a soma de um espermatozoide com um óvulo dentro de um processo de uma relação. É biológico isso.
E para que o espírito possa vestir esse corpo físico, preciso é que ele se forme, que ele seja gerado, gestado, até que ele possa nascer. Então não tem nada de errado com o sexo, tem da forma como ele é encarado, muitas das vezes, praticado, desrespeitado, pessoas acusadas por terem uma postura que foge àquilo que se chamou de retrato 3x4. A sociedade tem um problema muito sério de querer enlatar as pessoas. E quando elas fogem um pouquinho para a direita ou para a esquerda daquilo que se chama um padrão estabelecido, vem uma série de situações, julgamentos, principalmente, acusações. Então, Emmanuel vai nos ajudar muito na noite de hoje, e no seu livro Vida e Sexo, na lição 17, ele diz assim: muito frequentemente marginalizamos as relações sexuais. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida, é impositivo do progresso. E os filhos, que são o elo dessa comunhão, eles não surgiriam na organização familiar se não fosse através do sexo, da gestação, da gravidez e de tudo mais. Então, a gente está buscando e precisa buscar na vida, não apenas no sexo, um processo de educação, um processo de equilíbrio, um processo de reajustamento. O capítulo vai tratar da população do globo, da sucessão e aperfeiçoamento das raças, dos obstáculos à reprodução, do casamento e celibato e da poligamia. E Kardec começa perguntando na questão 686, a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Isto é verdade. Sem a reprodução, um mundo corporal pereceria. Ora, lei de reprodução está inserida no quadro das leis morais. Se tivesse havido alguma falha na montagem da obra, o espírito de verdade que a dirigiu teria alertado Kardec. Não vamos falar desse assunto. Isso não pode ser falado. Vejamos que nós estávamos em 1857, diante de um homem de vanguarda, de um homem à frente de seu tempo, de um professor da Universidade de Paris, uma das mais respeitadas no mundo inteiro na história da educação. Este homem que se anula para dar lugar a Allan Kardec, ele tem a coragem de trazer situações que eram consideradas preconceituosas, pecaminosas, abusivas e uma série de outros pejorativos que não identificam o sexo. André Luiz, na sua obra Missionários da Luz, no capítulo 13, quando ele vai tratar da reencarnação de Segismundo e de todos nós, porque nós temos um pouco daquele Segismundo lá da lição, André Luiz vai desdobrar este capítulo. André Luiz vai mostrar para nós o que é o mapeamento reencarnatório, como é o retorno do espírito à vida corporal.
inclusive abordando a questão do relacionamento do casal. Naquele momento em que os espíritos saem do quarto, esperam que o espermatozoide fecunde o óvulo e depois, lá pela madrugada, eles vão trazer o espírito para fazer a ligação. Então, nós estamos lidando com pessoas adultas, falando de um tema para adultos, dentro de uma maturidade do senso moral, do senso mental de cada um. Quando Kardec vai tratar da sucessão e do aperfeiçoamento das raças, nós vamos ver a ciência como de ordem divina. Nós vamos avaliar os resultados da ciência, a genética, o mapeamento do DNA e muitas das informações que esta ciência trouxe para nós, e nós estamos vendo na evolução da humanidade, ao longo da história da humanidade, uma melhoria nas raças, um avanço na medicina, uma longevidade corporal. Estamos vendo uma revolução na botânica, nos alimentos. Enfim, nós estamos estudando uma cadeia de seres vivos e todos eles encadeados. Nós estamos vendo uma melhoria na qualidade de vida, porque aquele cientista, aquela cientista que se debruça num laboratório, diante de um microscópio, diante de tantas reações químicas, de muitas análises, e que muitas das vezes esquece de comer, esquece até da hora de voltar para casa, é um missionário, está apontando para nós situações renovadoras. Depois daquelas pesquisas comprovadas e trazidas a público, nós vamos ver resultados como vacinas, como inventos e toda essa gama que a medicina, que as ciências afins trazem para nós. Então, isso vai levar a um aperfeiçoamento. Aquela raça lá do início do século XIX, que não tinha as informações da ciência em relação à alimentação, a cuidados, ela hoje tem uma qualidade de vida maior. Ah, mas o homem desmatou o planeta. Sim, e está aprendendo a fazer o processo inverso. Os ecologistas estão aí gritando contra o desmatamento, contra a poluição e cobrando políticas para uma melhoria. Isto é sinal de progresso, porque essas leis morais, elas interagem. A lei do progresso está dentro de todas as leis. A lei do trabalho, porque se não houver trabalho, como é que a pesquisa vai surgir? Não adianta nós termos intenção de fazer e querer fazer, se a gente não suar camisa, se a gente não sair da zona de conforto, se a gente não for à luta, o projeto não sai da mente ou do papel. E nós estamos acompanhando ao longo dos séculos essa evolução. Quem é que está fazendo esta revolução que leva à evolução? É o homem e a mulher. Quem é este homem? Quem é esta mulher? Um espírito imortal, um espírito encarnado. Como é que ele encarnou? Porque teve um corpo para lhe hospedar.
Hoje, a ciência está oferecendo novas formas de reprodução. Os processos aí avançados da ciência, que eu não vou me ousar a falar, porque não é o meu ramo, mas a gente lê, a gente estuda, a gente ouve. Vários projetos, mas sempre precisará haver a fecundação, para que a lei da reprodução aconteça. Mesmo que o casal não se una, vai ter que doar um material. E a ciência, diante dos seus avanços, diante das suas possibilidades, vai gerar e vai depois colocar no útero para se desenvolver. A gente observa que a origem é a mesma. Vai ter que juntar o espermatozoide ao óvulo. E para que o processo possa se desenvolver, vai ter que ser gestado. Vai ter que inserir no útero para que ele possa, dentro daquela casa, junto com todo aquele ambiente bioquímico, se desenvolver. Pode ter havido mudança nos processos, pode ter havido avanço, mas a essência continua a mesma. E nós vamos ver na questão 692, Kardec perguntando: o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei da natureza? Seria mais conforme a esta lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Responderam os espíritos, abre aspas, deve-se fazer tudo para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição o objetivo para o qual tende a natureza, favorecer esta perfeição é corresponder aos seus desígnios. Fecha aspas. Inteligência é atributo do espírito. Quando o homem se posiciona, se coloca a serviço da ciência, tanto nas pesquisas quanto nos seus resultados, ele está cumprindo os desígnios de Deus. Observemos se a lei do progresso não está em andamento. É a lei do progresso, junto à lei do trabalho, junto à lei de igualdade, que vai nos colocar uns diante dos outros com os mesmos direitos. Aí vocês vão dizer assim: ah, mas não é assim. A sociedade é racista, é preconceituosa, é homofóbica, é misógina. É porque os espíritos que estão no momento aqui são assim. Eles vão desencarnar e vão continuar assim. Nós que trabalhamos nas reuniões mediúnicas, vemos que quando o espírito se comunica, mesmo desencarnado, ele defende as suas ideias preconceituosas. Se ele foi um escravocrata, ele ainda vem defendendo ideias racistas e escravocratas. Se ele foi uma pessoa viciada em sexo, ele vai defender pornografia, situações similares. Ué, ele não morreu? Não, ele nunca vai morrer. O corpo morreu. Ele é o dono da ideia. Ele leva essa ideia por onde ele for. E ele vai influenciar, inclusive, outros encarnados e movimentos que o agradem, sociopolítico, econômico, cultural, dentro de uma sociedade. Então, nós estamos aqui, e André Luiz nos colocou com o apelido de co-criadores, porque o criador maior é o Pai. Mas no momento que ele nos concede, pela lei da reprodução, dar a vida orgânica, finita, a um ser, ele está nos colocando como co-criadores. Porque a essência é dele, é o espírito imortal que vai variando dentro
das suas moradas, que são os corpos que ele habita ao longo da sua existência. Com a unicidade das existências, nós não vamos entender isso. Nós vamos precisar acreditar na reencarnação, na pluralidade das existências, para entender, aceitar que nós somos plural. Nós somos plural. É só nós observarmos os grupos onde nós estamos, onde nós interagimos, as semelhanças, as discordâncias, os aspectos, as simpatias, os gostos. Somos todos plural. Até porque o espírito não tem sexo. Nós vimos lá na questão 200 desse mesmo livro dos Espíritos. A organização sexual, o aparelho sexual, ele está no corpo. E o sexo está na mente. Essa mente vai acionando hormônios, acionando uma série de componentes no corpo físico, despertar uma libido. Então, a gente observa que se o cérebro, para o corpo físico, é a sede da inteligência, o espírito é a sede da vontade, dos desejos e de tudo aquilo que ele manifesta no corpo. O corpo, muitas das vezes, paga pelos excessos que o espírito o obriga a cometer. E quando nós vamos tratar de obstáculos à reprodução, nós vamos observar que obstáculo é diferente de controle. Quando se fala num controle de natalidade, ele é necessário porque uma superpopulação gera uma série de processos socioeconômico-políticos. Uma nação, para ela estar equilibrada, ela precisa atender todas essas frentes. Tem a questão da moradia, do transporte, da escola, do lazer, da saúde, tudo que todos aqui já sabem. Só que alguns mecanismos tidos como de controle, eles, além de ser obstáculos, eles vão gerar prejuízos para o espírito. O aborto é um deles. E todos os caminhos que o levarem até ele. Então, um casal não vai ter controle sobre a sua família? Óbvio que tem que ter. Ah, eu sou espírita, eu tenho que ter 20 filhos. Vai dar o que de comer para eles? Vai morar onde? Vai viver como? Cadê a sua inteligência de espírito? Mas você pode, dentro da ciência, dentro do auxílio da medicina, buscar meios de controle. Meios saudáveis, meios inteligentes, meios que não venham prejudicar você, espírito. Porque todas as vezes que nós formos divulgadores, facilitadores, promotores de campanhas favoráveis ao aborto, nós estaremos sendo cúmplices daquela ideia. Nunca fiz aborto, tenho pavor. Também não temos o direito de apontar o dedo nas criaturas que o cometeram, porque nós não sabemos os aspectos de vida que aquela criatura levou. E também porque não nos cabe julgar. A vida do outro é dele. Ele sabe o que é melhor para si. Se eu puder ajudar, está muito bom. Se eu não puder, eu fico na minha.
Lá no final do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem aquelas 3 perguntas nos itens 19, 20 e 21 do capítulo 10, que São Luís responde carinhosamente. Se é permitido observar as faltas dos outros, todas nesse campo. E ele vai dizer que nós podemos aprender com o erro do outro, incriminar o outro, julgar, não. Eu não sei as razões pelas quais aquelas criaturas vivem naquele meio. Por quê? Quais são as necessidades? Se tem acomodação? Enfim, tem uma série de situações, porque a violência, ela não é só aquela violência que eu pego o outro e bato, e machuco, e crio lesões corporais. Tem a violência psicológica, tem a violência de se apropriar do outro, de tolir a sua liberdade, e muitas das vezes a pessoa não sofre um arranhão no corpo físico, mas o seu psicológico, o seu íntimo, ele está cheio de hematomas emocionais. Que talvez uma encarnação não seja o suficiente para curar. Nós vamos entrar daqui a pouco em casamento, celibato. Eu ontem assisti uma entrevista de uma advogada, de uma pessoa especializada na violência feminina, e ela falou sobre esses múltiplos aspectos e comentou também: a sociedade julga, mas não sabe as razões que levam a criatura a estar ali. Muitas dessas criaturas que chegam para pedir socorro, elas têm vergonha. Vergonha porque foi agredida, vergonha porque não soube se defender. Elas têm traumas que, na visão espírita, podem ser nascedouros de obsessões futuras. Essa criatura que constrangeu, que abusou, que violentou nas suas inúmeras formas, ela poderá no futuro, ligada mental, emocionalmente àquele espírito, sofrer um processo obsessivo. A gente esquece que muitas das nossas atitudes hoje, elas poderão ser nascedouros de obsessões ali na frente. E Kardec, ele pergunta na 693, as leis e os costumes humanos que têm como objetivo ou efeito criar obstáculos à reprodução são contrários à lei da natureza? Tudo que entrava a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Então, no livro Genética e Evolução, nós vemos que Deus proporciona meios para o nosso equilíbrio. Isso a gente já sabe, porque está no próprio Livro dos Espíritos. Na subpergunta A, os Espíritos responderam: o homem pode regular a reprodução de acordo com as necessidades, não deve abusar nem entravá-la. Pode sim regular. Para isso, a ciência está a nosso serviço. Não é fazer da sua cabeça, vai procurar um profissional especializado, conhecedor do assunto, licenciado para aquele serviço, que vai dar o suporte necessário para esse controle. Sem entraves, sem abusos, sem precisar entravar e criar dificuldades para que o outro possa renascer.
Ah, mas o casal ficou. Está muito em moda nos dias de hoje. O casal ficou, a menina volta para casa, engravida. Quem foi o pai? Sabe? Mas ali tem um espírito para reencarnar. Um espírito que, pelas suas condições, não teve o direito a um planejamento. Não teve direito, muitas vezes, à escolha das provas. Mas que, diante de um acidente, entre aspas, ele é levado àquela situação. Se aconteceu, é porque está no cabimento da lei. E se algo for feito para impedir que ele venha nascer, vai causar uma situação muito grave. Eu tenho uma grande amiga do meu coração, ela voltou para o plano espiritual, ela era um pouco mais nova que eu, há 4 anos atrás, antes da minha mãe. Ela era católica fervorosa, antes de ser espírita, temente a Deus. Na gravidez, ela teve rubéola. E ela disse para o médico, eu não posso abortar porque é pecado, a minha religião não permite. E ela, então, teve a criança. A garota está hoje com uns 38 anos. Nunca andou, é cega, surda, muda. Um espírito com inúmeras dificuldades que a tia e os irmãos estão incumbidos de cuidá-la. O tempo passou, ela veio para o espiritismo e foi revelado a ela, num trabalho mediúnico do qual nós estávamos participando, que aquele espírito estava naquela situação por conta de ter feito muitas experiências com fetos, com bebês, levando-os à ruína. E ela era sua secretária, aquela pessoa fiel e servil àquela mulher rica, caprichosa, que fazia as suas experiências. Na hora do reencarne, ninguém quis. Ela, então, aceitou. Então, os espíritos disseram, quando você venceu a rubéola, você peitou o médico, você manteve a sua gravidez, você estava no comando daquilo que você se comprometeu conosco. Porque você chegou e disse, eu vou com ela, eu levo ela, porque eu sei lidar com esse espírito. Era um espírito muito rebelde, que mesmo acamado, tinha os seus impulsos de grosseria, de bater na gente quando ia visitar, de jogar coisas. Bastava que ela fosse contrariada, que ela se mostrava quem era. Os seus acompanhantes espirituais também não eram nenhuma flor do campo. Eram espíritos com desejo de vingança, com ódio no coração, espíritos que queriam ver a sua ruína. E essa criatura, num lar simples, do ponto de vista socioeconômico, administrava aquela situação sempre resignada. E quando fazíamos o trabalho de socorro espiritual, quando ela se dirigia a um espírito, principalmente aqueles mais violentos, o sentimento dela já era o bastante para adiantar o trabalho. Nos meus 43 anos de vida mediúnica, como médium de incorporação, eu tive pouquíssimos esclarecedores com quem eu me sentisse tão à vontade, tão bem, para entregar o espírito que eu estava dando voz. Porque, na realidade, você está representando o espírito quando você dá voz a ele.
Então você quer que ele seja respeitado também, porque você tem que zelar por ele. E na 694, as pessoas que tentam impedir a reprodução, tendo em vista a satisfação da sensualidade, isso aí é uma predominância de uma ideia ainda muito material, muito sensual, segundo os espíritos, até porque muitos espíritos que estão encarnados no planeta Terra nos dias de hoje, eles têm mais de sensualidade, mais de materialidade do que de espiritualidade. Por isso, haja casa espírita, haja oportunidade de trabalho para que a gente possa se autodomesticar, se autoeducar. É dificílimo, gente. É dificilíssimo, como dizia um colega meu de trabalho lá na década de 90. Dificilíssimo. Você se enfrentar diante do espelho. Não é esse espelho que a gente abre o armário, tira a roupa e fica nu diante dele. Depois dos 30, 50, a gente até evita. Mas o espelho chamado consciência, se desnudar diante dele, você sozinho com ela, dói. Dói. Eu acho que não sou apenas eu que choro. Dói porque quando a gente resolve fazer o aprofundamento da autoanálise, dói muito, não dói pouco, não. Dói muito. E, para terminar, Kardec vai tratar de casamento e celibato. Eu volto a insistir na grandeza desse espírito. Ao contrário do que muita gente pensa, nós não adoramos Kardec e fazemos um culto a Kardec. Não. Nós temos um preito de gratidão. Nós temos uma dívida imensa com esse espírito. Esse espírito missionário, claro que ele foi preparado para isso, fazer o trabalho que ele fez não é para qualquer um. Ele vem ao longo de encarnações se preparando. Quando nós o valorizamos, quando nós o exaltamos, nós não estamos colocando-o acima de Deus nem de Jesus. Mas nós estamos reconhecendo um espírito cristão, eminentemente cristão, um espírito que soube renunciar, a sua Gabi também, a linda Amélie Gabriele Boudet, porque não poderia ser uma esposa qualquer. Tinha que ser alguém que compreendesse a tarefa de auto-envergadura do seu marido. Dizem, erroneamente, que atrás de um grande homem vem uma grande mulher. Ela não vem atrás, ela vem ao lado e muitas das vezes até à frente. Porque ela foi a esposa, a amiga, a companheira, a irmã, a confidente, a colega, a secretária, a organizadora, a compiladora, a professora junto com ele, a que fazia a correção dos textos. Ela não estava atrás, não. Muito pelo contrário. Vamos deixar esse machismo de lado. Naquela França altamente intelectual, naquela França das luzes, onde luminares reencarnam para trazer a voz de uma nova era, a senhora Amélie Gabriele Boudet, a doce Gabi, ela vem na linha de frente como uma das grandes patronesses da doutrina espírita. Ela merece também
o nosso preito de gratidão. E porque nós estamos falando de casamento, estamos falando do casal Rivail. E nem todos os casamentos são Amélie e Hippolyte. Mas o casamento, na visão dos espíritos, ele é um avanço. Porque quando nós formos estudar lei de sociedade, nós vamos ver na questão 775 que se nós não tivéssemos leis e vivêssemos como os animais, apenas tivéssemos a relação do sexo para satisfação e cada um vai seguir o seu caminho, seria um recrudescimento da humanidade. Nós somos os seres inteligentes da criação. Nós não podemos ter o comportamento do animal, que se reproduz, sacia o seu prazer e cada um segue o seu caminho. Conosco tem que ser diferente, precisa ser diferente. E na questão 696, o efeito da abolição do casamento é o retorno à vida dos animais. Aí a gente vai lá na 775, tirar uma cola. O livro está tão cheio de marcação que às vezes dificulta ao invés de facilitar. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do organismo, do egoísmo. Na 774, ele vai falar da reprodução dos animais. É um ser vivo, mas nada se compara àquela relação, àquela vivência, à vida de duas pessoas que se unem. Quanto à indissolubilidade absoluta do casamento, ela é uma lei humana, contrária à lei da natureza. No entanto, a gente sabe que muitas das vezes é preferível um casal se separar a viver uma relação desrespeitosa, agressiva, tóxica, doentia. Eu falei isso numa casa espírita grande, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Aí um senhor, depois da palestra, ele disse, muito me admira que um médium do Leon Denis venha falar em separação. Eu digo, o senhor não entendeu nada do que eu falei. Ele disse, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu tenho 77 anos. Eu sou filho caçula de uma família de 12 filhos. Papai e mamãe foram felicíssimos. Eu já comecei a ficar, eu disse, chama uma ambulância para mim, porque é um casal felicíssimo, ainda mais naquela época que o homem colocava a pressão. E eu tenho uma irmã de 82 anos. Nenhum dos filhos de papai se separou. E nenhum deu para o que não presta. Todos trabalharam, vivem do seu trabalho. Eu digo, parabéns. Vamos lá. Aonde o senhor quer chegar? Pois é. A minha irmã está viúva e na década de 50 ela queria se separar do meu cunhado. Porque meu cunhado, ele tinha um gênio assim um pouco forte. Então, ele comprou um telefone e quando ele saía para trabalhar, ele desligava o telefone tinha um cadeado e a minha irmã só podia falar ao telefone quando ele estava em casa na presença dele. Eu sou um grande ditador. O senhor não diga isso porque ele já desencarnou. Digo, vou repetir, seu cunhado era um tirano. Aí o senhor vem querer dizer para mim que a sua irmã era feliz? Era sim. Eu digo, não era, meu senhor. A conversa acabou aqui, que eu não vou ficar discutindo com o senhor e a minha carona está me esperando. Agora, volto a dizer, se ele estiver aqui ouvindo, que ele ouça. Tirano doméstico. Salve a minha tia. Década de 90, meu tio comprou um telefone pela Telerge, por aqueles planos, e não queria que ninguém usasse. Moravam num conjunto residencial, no 4º andar.
Minha tia disse, eu desligo ele da parede e jogo lá embaixo, ninguém mais fala. Eu disse, salve minha tia, uma mulher semi-analfabeta à frente do seu tempo, não foi a escrava que a sua irmã foi alimentada pelo senhor. Virei as costas e saí. Mas aonde nós queremos chegar? Isso foi só para ilustrar. A questão do respeito. O respeito, às vezes, acabou, se esvaziou, não teve lesão corporal, mas acabou tudo. Então, nesses casos, antes que algo mais grave aconteça, porque nem todas as relações, elas são programadas. Muitas são por conta da sensualidade, muitas duram apenas enquanto o sexo está em alta, ou o dinheiro, porque elas não foram construídas num sentimento. Quando aquela situação esfriar, quando cair na realidade, não tem estrutura para seguimento. Dizer que todos os casamentos são programados, isso é uma mentira. Até porque a nossa sociedade, até alguns anos atrás, se a moça engravidasse do namorado, era obrigado a casar. Será que havia amor ali? Houve um momento de sensualidade, de exaltação. Jovem, isso é muito comum. Todo mundo aqui já foi jovem. E sabe que os hormônios em alta, em ajustamento, o que eles são capazes de fazer. Isso não é amor, nunca foi. E ser obrigado a uma união para dar uma satisfação à sociedade, muitas das vezes, aquele pai, aquela mãe, criaram para aquele futuro casal um ponto de encontro de precariedade. Hoje nós temos uma justiça que permite que a mulher grite, porque ela sempre foi, numa sociedade machista, a mais prejudicada. E essas leis dão o direito de defesa, porque ninguém tem que viver sob a coação do outro. Ninguém tem que sofrer agressões, desrespeito e dizer isso é minha prova. Não, eu preciso levar esse casamento até o fim. Deus colocou essa pessoa no meu caminho para me bater, para me educar. Mentira! Mentira! Quem foi que disse isso a você? Uma vez uma expositora foi lá no Leon Denis, do estado de São Paulo, e ela disse que estava sentada à mesa ao lado da presidente da casa, que foi a diretora da reunião pública daquele dia. Aí ela disse para ela assim, você me dá um instantinho que eu vou atender essa moça de novo. E a moça disse, ela disse, como é que está o marido? Continua agressivo. Ela disse, minha filha, você tem que aguentar esse marido, isso é uma bênção na sua vida para educar você. Ela disse, eu peguei minha bolsa, com licença, passar bem, e saí. Ela disse, nunca mais voltei, aceitei convites daquele centro. A presidente da casa estimular uma pessoa a viver a violência doméstica como prova, como desígnio de Deus, então ela não estudou o livro dos Espíritos. Ninguém está aqui estimulando separações. Ninguém vai na primeira briga sair e não voltar mais. Mas toda situação precisa ser analisada, pesada, e todos têm o direito de buscar uma chance de ser feliz. Porque a tirania, volto a dizer, muitas das vezes se manifesta sem uma lesão. E o celibato também, nas questões 698 e 699, tem o celibato por egoísmo e tem o celibato
que vai atender necessidades. Muitas das vezes a pessoa não quer um relacionamento porque ela quer ter vários. Nós vamos entrar em poligamia daqui a pouco, e poligamia é retrocesso. Não cabe mais numa sociedade civilizada uma mesma pessoa ter vários parceiros e querer alimentar aquilo como uma relação normal e saudável. Agora, na 699, qualquer sacrifício pessoal é meritório quando é para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. E Kardec diz na nota: se o celibato por si mesmo não constitui um estado meritório, o mesmo não se dá quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício feito em prol da humanidade. Qualquer sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem pensamento egoísta dissimulado, eleva o homem acima da sua condição material. Vamos citar aí alguns exemplos. Irmã Dulce, Chico Xavier, Teresa de Calcutá. Allan Kardec foi um grande missionário, casado, e teve a sua esposa como coparticipante da tarefa, o que prova que não é o casamento que atrapalha. Determinadas tarefas, como a do Chico, ele não poderia ser acompanhado de um casamento, dadas as suas exigências. Paulo de Tarso, ele não leva adiante o seu casamento com Abigail, mesmo convertido ao cristianismo, porque a tarefa dele não comportava ele estar numa família e fazer o trabalho brilhante que ele fez. Então a gente tem que parar e pensar: eu estou satisfazendo o meu ego ou eu estou fazendo algo em benefício? Eu posso, relacionado com alguém, fazer um trabalho no bem e não preciso deste celibato. Mas se eu quero ter várias pessoas, várias relações, é claro que eu não vou poder, porque ninguém vai aceitar uma poligamia nos dias de hoje. Então, a gente tem que analisar as situações, o que nos diz respeito, não a situação da vida alheia. E Emmanuel, aqui no livro Vida e Sexo também, no capítulo 23, ele vai falando para a gente que a abstinência em matéria de sexo pressupõe experiências da criatura em duas faixas essenciais: espíritos que escolheram semelhantes posições, outros que são forçados a adotá-la. Quer dizer, muitas das vezes as pessoas perguntam: eu sou médio, não posso fazer sexo? Claro que pode. Outro dia, um funcionário da casa onde eu trabalho, no Centro Espírita Leon Denis, veio me perguntar: é verdade que vocês que são médios não podem ter relação sexual porque essa religião não ia servir para mim? Eu digo: claro que pode. Quem foi que disse isso? Fulano. Eu disse: olha só, fulano falou a ideia dele, não a ideia do espiritismo. Ele disse: eu fiquei apavorado, eu disse: eu não poderia ser dessa religião. Aí fiquei analisando: será que esses homens, essas mulheres todas que vêm aqui... Eu disse: meu querido, você já viu o número de grávidas que entra aqui? E médiuns? Então, fica com a minha opinião, porque a dele é ideia pessoal. Aí eu fui na pessoa. Ele disse: é o que eu penso. Eu digo: você não pode dizer isso em nome da doutrina espírita. A pessoa não tem muito discernimento, não tem muita instrução, estava apavorado, nos achando ET. Viu o caos que você causou? Isto é uma ideia preconceituosa em relação ao sexo. E terminando mesmo, Emmanuel diz o que está na questão 699. Celibato e abstinência são louváveis quando para ser úteis. E termina:
Tais considerações nos impelem a concluir que a vida sexual de cada criatura é terreno sagrado para ela própria e que, por isso mesmo, abstenção, ligação afetiva, constituição de família, vida celibatária, divórcio e outras ocorrências no campo do amor são problemas pertinentes à responsabilidade de cada um. Ou seja, vida, desafios e soluções. A minha, a dele, a dela, a nossa. As escolhas são nossas, as consequências também. A vida é feita de escolhas, e toda escolha tem consequência. Para isso, Deus, o maior, o todo-poderoso, deu-nos o quê? Livre-arbítrio. Então, se a pessoa fez essa ou aquela opção, tem 1, 2, 10 relacionamentos, o problema de quem é? Dela. Com a sociedade, com a família, com os inúmeros filhos e com a lei divina, que ela talvez ache que na sepultura cabe tudo, quando acordar, ei, estão as cobranças. Então, a gente pode, no máximo, opinar, mas não julgar. André Luiz diz que não se deve culpar o carro pelos acidentes que ele provoca. Porque o carro em si, se ele não for tocado, ele sai do campo de produção da fábrica e fica ali 20, 30, 50 anos, se ninguém colocar uma chave, ligar e sair. Então, quem provoca acidente é o motorista, ou porque não sabe dirigir, ou porque está bêbado, por uma série de problemas. O sexo também. O sexo sempre existiu desde que a humanidade existe e continuará existindo. Vai trazer consequências como todas as demais atividades. Mas tudo aquilo que se refere à sexualidade, as pessoas têm um dedo em riste, por conta de uma educação secular, por conta de atavismos. Quando Allan Kardec, no século XIX, trata dessas situações, ele mostra mais uma vez que ele é um homem à frente do tempo e que a doutrina espírita vem desmistificar, que a doutrina espírita vem desiludir, que a doutrina espírita vem acordar, vem situar e vem responsabilizar. Lembrando que Jesus disse a cada um segundo suas obras. Então, deixemos cada um com as suas escolhas, deixemos cada um viver como melhor lhe aprouver, cuidemos de nós. Já é tão complicado cuidar de nós, já é tanta exigência, tanta cobrança, tanto dedo apontado para nós, e a gente também aponta para o outro. A gente apanha, mas a gente bate também, quando a gente está com aquela disposição, eu também agora vou mostrar quem sou eu. E essa hora sai de baixo, que a gente esquece o evangelho e... não é assim? Briga até dentro da casa espírita, não vai brigar lá fora? Então, vamos viver as nossas vidas, vamos cuidar da nossa sexualidade, vamos deixar o outro ser aquilo que para ele seja hoje agradável, dê prazer. Talvez ele se equivoque amanhã, é um direito que ele tem. Deixa o outro e cuidemos de nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E esse tema, ele mostra que o Espiritismo está aberto a atender todas as nossas dúvidas, todas as nossas ansiedades, e que nós, enquanto casa espírita, temos que estar prontos e preparados para atender essas diversas vibes que estão aí, para que a gente não passe para o outro uma ideia preconceituosa. O fulano da casa espírita disse que isso é pecado. Pecado dentro da casa espírita, pelo amor de Deus. Aí é melhor você dizer que ele vai para o inferno, que aí fica
o conjunto todo pronto. Então, a gente também precisa estar pronto, preparado para olhar, analisar, opinar quando necessário, sem o preconceito. A vida é do outro. Ele não veio me perguntar o que ele tem que fazer, nem o que eu acho. Veio pedir ajuda. Então, que Deus nos abençoe, e como a página que a companheira leu, luta, persiste e prossegue, de mãos defeituosas e joelhos desconjuntados, sigamos. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. É com muita alegria que a gente aceita, que a gente volta. E que Deus nos abençoe, abençoe esta casa, os seus trabalhadores, as suas frentes de trabalho, para que a gente continue dando fruto. A nossa tarefa é essa: frutificar, sermos a árvore que dá bom fruto. O grupo Espírita Fabiano como o grupo Leon Denis, agora é preciso que o trabalhador que o represente também seja. Que Deus nos abençoe.